Bom dia a todos! Começa mais um programa da quarentena. Hoje nós temos... Oi? Essa quarentena interminável. Não, cara, a gente está numa quarentena eterna, assim, ela é 40 mais 40. Ela vai se multiplicando, assim, tipo, é meio dark. Assisti a série. Tá, eu não vi, então não posso Ai, falar perdeu a muito. piada. Ai, sem graça, só quem assistiu vai entender. Não se preocupe. Quem assistir, quem nos ouvir, entenderá. Então, Apocalipse Girl, no mundo apocalíptico, bem a sua cara, estamos num momento de decisões e definições mundiais. Exato. Então vamos lá. Eu te dei um presente de aniversário, alguns anos Deu, atrás. deu. Um bom tempo atrás. E esse presente de aniversário veio com uma. Era um presente, né? Era um presente meio duplo, né? Pra mim e pra tu, né? Porque ele vinha com um detalhezinho, né? Ele vinha com um brinde. Presente com brinde, essa é boa. E o brinde é Hã? fácil, né? Sei. Ué. O brinde era um programa. Um programa sobre o bendito quadrinho. Mas Pois como o é. quadrinho é muito bom, eu te desculpo pelo brinde. E aviso que eu li muito, mas muito rápido ele, só dei aquela olhada e vamos lá. Bora? Júnior, Hoje a gente tá. o quadrinho que eu te passei e o programa de hoje é um tema pertinente para o momento. Demais da conta. Surpreendentemente, na realidade, não esperávamos que fosse ser pertinente, né? Aquele tipo de situação imprevista. Total. Então, por favor, faça as apresentações do nosso quadrinho de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito e que eu tenho lido, assim, comecei a ler mais, embora, né? Porque você, professora, a gente não fica conhecendo a história dessa metade da população, né? Metade da população a gente não conhece muito bem a história. Então a gente vai falar hoje do quadrinho Mulheres na Luta, 150 anos na busca de liberdade, igualdade e sororidade. Da Martha Green e Jenny Jordao, sei lá, a mulher é norueguesa, eu até fico surpresa. Elas são norueguesas? Eu acho que elas são norueguesas, cara, o original, deixa eu procurar aqui. Isso, cara, esse treco é da Noruega, velho. Então, assim, eu espero ter falado o nome certo das autoras. Então, nós temos um quadrinho norueguês que vai falar da condição da mulher e das lutas femininas nos Nos 150... últimos 150 anos. Oi? Nos 150 últimos anos. 150 anos. E, Juni, antes de começar a falar do quadrinho em si, uma perguntinha fácil para você. Minhas perguntinhas fáceis de começo de programa. Aquelas perguntas que a gente quer matar o Edson por não ter avisado antes. Diga. 150 anos de lutas, 150 anos de conquistas, quarentena. Como é que você vê, como é que você analisa a situação da mulher nessa quarentena? Então, os estudos que a gente está vendo não estão sendo muito interessantes para a mulher não a quarentena, né? Porque, por exemplo, no meio acadêmico, que é onde eu me encaixo bastante, as mulheres que são casadas estão relatando está sendo observada uma queda na produção acadêmica das mulheres, porque elas estão sobrecarregadas em casa, né? Elas estão ficando em casa e aí, ao invés de conseguir se dedicar aos estudos, à pesquisa, ela tem que dividir o tempo dela com filhos, com cuidados da casa, enfim, toda essa atividade que todos nós estamos tendo que ter, mas que quem tem filho, a situação é pior, gente. O buraco é mais embaixo quem tem filho pequeno, né? Não é igual aqui, não.
Mas se fosse só isso, beleza, a gente conseguia lidar. Só que também está tendo muitas reportagens informando que no mundo todo, sem exceção, aumentou a violência doméstica, aumentou o trabalho doméstico. Então, assim, algumas pessoas chegam a dizer que a quarentena está escancarando a desigualdade de gênero na nossa sociedade. Eu não sei até onde as pessoas vão conseguir ver, mas eu espero que mais pessoas percebam que a gente está bem longe da igualdade na nossa sociedade, e não é só de gênero, é de tudo. É uma coisa que eu até comentei com algumas pessoas, é que o coronavírus, né, o SARS-CoV-2, ele acabou abrindo as portas, falhas que as sociedades tinham, ou melhor, que as sociedades têm. Então, é Sim. meio estranho, mas assim, entrando um pouquinho nesse assunto, mas não querendo ficar muito nele, a Itália, a mortandade foi em cima das pessoas com mais idade, né, dos Sim. idosos. Nos Estados Unidos, caiu em cima da população negra, pobre, em sua grande maioria asiática também, e daqueles que Uhum. não têm condições de pagar os planos de saúde. Sim. E vem aquela situação terrível. Ou pagamos o plano, ou Morre. falimos, ou morre. Pagamos o plano e falimos, ou a pessoa morre. É óbvio Uhum. que, em momento algum, esse pensamento é minimamente aceitável. Uhum. E no Brasil, a desigualdade social deu o ar da graça. Sim, as favelas, o pessoal das favelas e não só das favelas, o Brasil, eu não sei, eu não tô acompanhando muito o Covid, porque no início eu tava acompanhando e eu tava ficando muito estressada com essas notícias, sendo bem sincera. Eu tava ficando muito estressada, tava ficando muito irritada, mas, por exemplo, algumas notícias que eu vi é que a população mais pobre, que é a população que executa aqueles serviços que são ditos essenciais, embora eu questione muito esse termo essencial que a gente está usando, né? Mas essa população ela está completamente exposta e ela não tem plano de saúde, ela depende do SUS, que está ficando lotado no Brasil inteiro. Então, o Brasil ainda tem um ponto a positivo em relação aos Estados Unidos, que a gente tem que lembrar, é que a gente tem o SUS no Brasil. E o SUS ele responde aí por uns 80% dos leitos de UTI, 70%, 80% dos leitos de UTI do Brasil. E é acessível para qualquer pessoa, né? Pobre, rico, enfim. Podemos até ter algumas questões aí dentro, mas inicialmente essa é a ideia do SUS. Só que assim, as pessoas mais pobres, elas não podem parar de trabalhar para ir no médico porque tá tossindo, né? Sim, Ela vai trabalhar do jeito que ela tiver, porque ela tem que botar comida na mesa. E aí vem aí vem aquele momento do ódio da Juni. Aí vem um discurso economista, assim, em que o dinheiro é superior à vida das pessoas e coloca que essas pessoas, a economia não pode parar. E, cara, desculpa, mas se a economia não pode parar quando pessoas estão morrendo, então tem algum problema sério com a economia, né? sim, Porque o Estado deveria servir a população. O dinheiro que está no Estado deveria servir à população. Então, as pessoas que estão aí, serviços essenciais, por assim dizer, domésticas, entregadores de aplicativos, nunca se pediu tanta comida no Brasil, né? Tudo isso, eles deveriam ter o direito de ter esse atendimento, de ter a sua saúde garantida, e, aliás, deveria se questionar até se isso é serviço essencial mesmo. Se eles não deveriam estar recebendo um salário enquanto fica em casa, porque se todo mundo ficasse em casa, talvez o vírus já nem estivesse entre nós, velho. pois é. Então, já ia dando só deixando um pouco o lado rebelde de lado e vamos dar um tempinho para duas músicas e voltamos falando de mulheres e lutas. Yep. No Brasil, a violência familiar é uma dura realidade bem maior do que a gente imagina. Tudo o que prejudica o bem-estar e a integridade física e mental de uma pessoa da família é violência.
Tudo o que tira a liberdade e impede o pleno desenvolvimento de uma pessoa da família é violência. A violência familiar acontece dentro e fora de casa. E combater esse mal não é fácil, principalmente porque, na maior parte das vezes, a gente nem percebe que alguém da nossa família está precisando de ajuda e de suporte. Se alguém precisar de ajuda para acabar com qualquer tipo de violência familiar, basta procurar a delegacia mais próxima, Ministério Público ou ligar para o Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Segundo bloco, Junho. Agora mais calma. Agora mais calma. Afinal de contas, igualdade, liberdade, fraternidade. Os temas da Revolução Francesa, o tema da Revolução. Eles dão uma brincada, né? Hã? No título desse quadrinho, eles dão uma... Eles fazem um trocadilho, né? Sim. De fraternidade por sororidade. E aí que tá. Os sentimentos de um povo, de um ideal iluminista, de homens, mentes abertas, em tese, homens de uma colocação de igualdade para todos, só que essa igualdade ela vai demonstrar que não é tão igual assim. Não. Então, quais são os temas que essas feministas vão começar a trabalhar? Que tema, que lema é esse, na verdade? Esse de liberdade, igualdade e sororidade? Isso. Bom, liberdade tem o significado o mesmo do movimento iluminista. Pelo que eu entendi aqui nessa obra, eles trabalham liberdade e igualdade com mais ou menos o mesmo conceito que era no movimento iluminista, que é a liberdade individual e igualdade diante dos outros membros da sociedade, né? De não ter as diferenças sociais, tal, que infelizmente a gente sabe que não equalizou. Ela muda a palavra fraternidade por sororidade, essas autoras. E principalmente porque a fraternidade, ela tem esse viés de dar os braços, de estar unido com seus irmãos no movimento. Na Revolução Francesa, ele tinha um pouco desse viés. Já na sororidade, quando a gente fala, a gente, além de pegar um aspecto intimamente feminista, que é essa palavra sororidade, que foi criada, né, no movimento feminista, ela está relacionada especificamente à solidariedade entre mulheres. Então, é como você olhar a sororidade com esse viés feminista, no viés de gênero mesmo. Principalmente por quê? Porque na sociedade patriarcal, na nossa sociedade, embora as meninas mais novas vão perceber uma leve diferença, mas, por exemplo, quando eu converso com as mulheres mais velhas da minha família, eu percebo isso claramente, essa rivalidade feminina na base da conversa feminina. Até aquelas piadinhas, mulher não tem amigo, homem é amigo, mulher não é amiga. Mulher tá sempre competindo, então piadinhas do tipo, piadinhas não, sabedoria popular. Mulher casada não pode ter amiga solteira, porque senão, né, amiga solteira vai roubar o marido, né, como se o marido fosse um objeto facilmente roubável, né? Então, assim, a sororidade, essa palavra, ela vem para combater esse ideal de rivalidade feminina e trazer uma ideia de empatia feminina, de uma mulher ajudar a outra, que é o ideal dessa sororidade, da palavra sororidade. Sim. E em cima disso vem os 4 lemas, acho que são 4, né? Lemas ou lutas dessas mulheres. Sim, deixa eu abrir aqui para pegar. Eu tenho que pegar a folha, moço, não é assim. A primeira questão, essa primeira parte do quadrinho, ela vai falar do voto, a questão do voto, a importância do voto. Se a gente parar para pensar, no Brasil,
Edson, me ajuda aí na memória. No Brasil, as mulheres conseguiram votar quando? Ai, aí você compra uma briga. Porque é o Não, seguinte, por oficialmente. lei. Vamos falar das Não, é que tá. oficiais. Oficialmente, por lei, a nossa terceira Constituição de 1934 já permitiu o voto feminino, o sufrágio universal. Só que esse Uhum. sufrágio ele não foi bem universal, não foi a todos, porque pouquíssimas áreas puderam votar, na verdade, porque depois veio o golpe do Vargas, então não foi todos que votaram. Então, Tá. a- de forma real, e isso é uma briga que muita gente compra, porque tem gente que vai falar, ah, Aham. mas teve mulheres que votaram. Tá, teve, mas Mas ele foi universal. não foi o país inteiro, Sim. né? Se a gente O pensar assim, então, em país inteiro, Brasil. país inteiro na nossa quinta Constituição, 1945, aí sim houve o voto universal e realizado a todos Ah, e todas. isso é bom depois, tá, gente? Dá uma estudada sobre essa questão. Mas Não, esse é o primeiro tem uma movimento. senhora que faleceu, eu acho que ela faleceu, não sei, mas ela já estava com uma certa idade, a última vez que eu vi uma entrevista dela, que disse, ah, eu fui a primeira mulher que votou. E aí eu falo, tá, foi, mas só. Ela e, sei lá, umas 50, 100. Ó, uma coisa O número tá interessante, você falou chutando, lógico. que oficialmente foi 1940 e 40, 1945. então 1945 foi quando teve o primeiro Ah, não, voto não. realmente universal em que todo mundo votou efetivamente. Isso. Mas Beleza. em 34 já tinha feito essa mudança na nossa Constituição. Pois é, aqui no quadrinho ela considera a questão legal e não a questão oficial executada. Então Aí agora é ela fala 34, Brasil 1932. 32. Tá. Mas a gente sabe, quando está vendo Ah, essa questão é histórica, verdade, 32 é a Constituição de 32, certo. e normalmente existe um tempo ali entre você estabelecer uma lei, essa lei começar a funcionar e ela realmente se tornar algo tão intrínseco na sociedade que talvez até torne a lei desnecessária futuramente. Sim. Isso é uma questão muito interessante no direito, tá? Que às vezes uma lei ela já se torna intrínseca na sociedade, mas primeiro ela tem que ser escrita, depois de escrita ela tem que ser convencida as pessoas a seguirem, por aí vai. A gente entraria em outro buraco bem preocupante aqui. Mas essa foi a primeira, nesses últimos 150 anos, lembrando que essa questão das feministas, existem feministas muito antes disso, só não existia uma questão de termo de você chamar de movimento feminista, né? Sim. Mas a primeira luta que chama atenção nesses últimos 150 anos foi o direito de votar em eleições políticas. Por quê? Por um motivo simples, gente. Se você não consegue. O voto, ainda que a gente tenha muitas discussões dentro dele, de se ele realmente é representativo ou não, o direito de voto é você ter o direito de escolher a política que vai acontecer. É o direito de você escolher seus representantes, é o direito de você escolher um discurso e a expectativa do que aquele discurso vai gerar de benefícios para a sua vida, né? Então, se as mulheres não votam, nunca nada a respeito das mulheres vai ser decidido sob uma ótica de quem é diretamente atingida pelas decisões. E essa é a importância. Aí vem aquela briga dos Estados Unidos e do negro também. E assim, a sufrágio do final do século XIX, começo do século XX, dos negros anos 50, 60, ao qual se eu não tenho ninguém me representando, ninguém vai fazer uma lei pensando em mim. Ou pode até fazer, mas vai ser mais um aconchambramento de leis do que algo real. Pode perceber, pode perceber essa colocação, mas pensa assim, a licença maternidade, que não existia há 150 anos atrás, hoje em dia no Brasil são de 6 meses. Sim. Porque mulheres foram pensando nisso. A licença paternidade são 5 dias.
Mas você sabe que o aumento da licença paternidade é briga feminista, né? Sim, exatamente. E é claro, porque são as mulheres que estão lutando para que os homens tenham uma licença paternidade decente, não são os homens indo lá lutar, porque na sociedade machista, o homem não precisa de uma licença paternidade para estar com o filho, para apoiar a esposa que acabou de parir, Pois né? é. Ou se ele tiver perdido a esposa no parto, ele também não tem um prazo para poder conseguir se adaptar a uma nova rotina de vida, enfrentar essa batalha. Cara, tem muita coisa, mas é uma briga feminista. É tão bom estar com você, ter a sua sintonia. 98,1 FM. Toda hora, todo dia, em cada amanhecer. Muito bem, Júnior. Primeira parte já foi. Segunda parte do programa de hoje. Eita. Qual é a segunda briga das mulheres? Outra segunda briga gigante é o direito à educação. E aí aqui inclui o direito de educação, de exercer uma profissão e ganhar o próprio dinheiro. Então, você está falando aí de independência, né? Vale dizer que a única... Posso estar errado, mas eu acredito que não. Só o serviço público que tem essa igualdade de salário, né? Só o serviço público que tem essa igualdade de salário, né? Então, A gente pensa em ele igualdade de tem essa salário. igualdade formal, mas informalmente não. Sim, formal. Formal, Eu tô sim. pegando a linha formal. E nenhum país no mundo tem igualdade salarial ainda. Nem, tipo, Alemanha, Nova Zelândia, que estão, tipo, anos-luz à nossa frente, décadas e décadas à nossa frente em termos de igualdade de gênero, nem eles ainda têm igualdade salarial. Mesmo nesses países você identifica homens e mulheres trabalhando na mesma função, às vezes na mesma empresa e ganhando salários bem diferentes. Usualmente o homem ganha mais, né? Então, assim, estamos longe. Então, o que hoje em dia a mulher tem relativamente, vamos dizer, de Brasil, não de mundo, é direito à educação. A gente não pode esquecer que a Malala, que é um clássico exemplo, ganhou o prêmio Nobel esses tempos atrás, ela quase foi assassinada, ela quase morreu. Na realidade, ela sofreu uma tentativa de suicídio simplesmente porque ela queria estudar. Ela queria ter o direito de estudar. Ela levou tiro, acho que foram vários tiros. Deixa eu ver aqui falou tentativa de suicídio, né? Tentativa de assassinato, né? Foi tentativa de assassinato. Ela sofreu, eu não lembro quantos tiros ela sofreu. Aqui. Cadê? Aqui, ele atirou na cabeça dela e ela sobreviveu. Então, assim, foi bem grave. Ela estava lutando pelo jeito, ela queria estudar. Porque lá, nem se o pai ou a mãe quiser que a filha estude, eles podem matricular a filha numa escola. Sim. Então assim, a gente vê que um desses direitos ainda é universal. Os homens, eu desconheço um lugar onde um homem seja proibido, por ser homem, de acessar a escola. Você encontra lugares, por exemplo, se a pessoa é escrava, aí sim, ela não tem acesso, mas não é a condição de homem, é a condição de escravidão. É a condição social. Mas aí, por falar nesse ponto, nós temos, por exemplo, pode parecer meio besta, mas tem pais que escolhem que o meu filho vai estudar porque ele é o primogênito, porque ele é o mais inteligente, porque ele é o mais fofinho, porque ele é o mais novo, porque ele é qualquer outra coisa. E as meninas, tem famílias que infelizmente ainda têm essa prática. Especialmente no interior do Brasil, isso vai se tornando cada vez mais comum. Não é que não exista numa cidade, numa capital. Deve ser possível encontrar, mas quanto mais no interior você for, mais fácil encontrar esse tipo de situação, em que a filha não estuda ou estuda até a 4ª série. Ou com muita sorte, graças à Bolsa Família, e muitas famílias acabam observando e tendo, se bem que o nome mudou, né, mas Bolsa Família agora o nome é outro, não vou me lembrar, a qual a família acaba fazendo essa escolha.
Sim, exatamente. Aí acaba colocando não porque queria que a menina estudasse, mas porque quer quer ganhar a bolsa, né? Aí Que ela aí é foi. o benefício que a bolsa tem, que muitas pessoas questionam e não entendem, né? Essa é a grande vantagem, né? Por incrível que Sim, pareça. E aí a menina pode acabar começando a se despontar, saindo correr dessa bolha. atrás, sair da bolha e Sim, com professores e professoras com um pouco de visão, acaba falando, olha, você pode pegar um curso aqui, um curso ali, e lembrando, não é menosprezando de forma alguma, mas eu conheço muitas meninas, muitas alunas que quando eu pergunto para elas, você quer a profissão da sua mãe? Ela diz, não. E é um não rápido, que a profissão da mãe geralmente é empregada. sim. Então ela quer Mas algo isso melhor. porque assim, eu não sei se você sabe, no Brasil hoje, a maior barreira para que as mulheres saiam de relacionamentos em que elas sofrem violência é a dependência econômica. Sim, Porque vamos colocar ali a hipótese: se você não tem um emprego, como é que você se separa do seu marido? Sendo que em situações de violência social, provavelmente essa mulher tem filhos, provavelmente essa mulher não tem uma conta no banco, provavelmente ele conseguiu afastar ela de toda a família dela, então ela não tem suporte. Então, assim, é muito difícil. E boa parte das mulheres que permanecem em relacionamentos de violência fazem isso porque não não tem tem, não condições. tem, não tem independência financeira, ela não tem uma profissão, ela nem sabe que ela pode procurar ajuda. Porque a vantagem para quem para os criminosos de você manter uma pessoa sem educação é que ela sequer sabe o que ela tem de direito ou não. Terceira parte do nosso Terceira quadrinho. parte. E aí a gente vai para o direito, esse é mais atual e ainda mais polêmico, porque você pode observar que quanto mais atual vai ficando, mais polêmico vai ficando. Hoje em Mas dia ninguém olha e fala, nossa, direito em votar no Brasil, ninguém vai olhar e falar com naturalidade, mulher não deve votar. Mas esse aqui, menina, é babado. O direito de decidir sobre o próprio corpo. é, esse, assim, aí é que tá, porque, desculpa, mas ele pega um ponto que eu acredito que a gente pode deixar ele muito maior. Porque ela vai ficar, elas vão basicamente centrar, eu sei que muitas feministas não vão concordar com o que eu vou dizer agora, mas não é apenas no fator de gravidez. Meu corpo, minhas regras, infelizmente tem gente que só olha para o fator de ser mãe. Sim, mas é porque a sociedade também fez esse viés, né? Tanto que, Sim, por exemplo, a gente já fez um programa com a turma da Mônica, em que a Mônica solta essa frase, menino, talvez não tenha existido Turma da Mônica Jovem mais polêmica do que o episódio em que a Mônica fala meu corpo, minhas regras. E isso era para quê? Ela não queria botar aparelho nos dentes. o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quero. Então, assim, Só que aí todo mundo foi levando para a ideia sexual, da ideia da gravidez. E aí vamos tentar pegar um pouquinho o ponto maior. É como eu falei, não é querendo menosprezar, não é isso. Mas meu corpo, minhas regras, existe uma venda ou uma cultura do corpo ideal, do corpo perfeito, que para o homem não é tão vendida quanto para a mulher. não é, inclusive assim, eu até gosto dessa ideia da gente sair desse viés de gravidez ou não, porque quando a gente fica nesse viés, você entra numa discussão política, numa discussão filosófica não, religiosa, a gente entra num viés religioso que, gente, não tem fim, não tem fim. Religião, cada um tem um seu e o povo não dá conta de discutir, então não adianta entrar nisso. Mas quando a gente fala de meu corpo, minhas regras, por exemplo, o Brasil hoje é o quarto país que mais casa menores de idade. Eu não sei se você está sabendo dessa informação, Não, não. mas no Brasil, ele está em quarto lugar no casamento de menores de idade. Nós casamos nossas meninas, assim, se eu não me engano, deixa eu recuperar aqui. Eu não vou conseguir recuperar rápido aqui. Mas depois eu vou te mandar até por WhatsApp. Depois deem uma procurada. Estatísticas de casamento de menores de idade.
o Brasil hoje, entre as mulheres, nós somos o quarto país. E a gente tem noção que num país que temos Islã, em que o muçulmano, ele é quase, acho que ele é até maior hoje do que o cristianismo. O Ainda não. islamismo, se eu não me engano, não, ele Ainda ainda não. está em segundo. Ele está em segundo ainda. Lembrando que Ele ainda está cristianismo pega a igreja católica e protestante. Não, mas é Então, porque teve ano passado, se eu não me engano, até pouquinho, maiores religiões no mundo, porque eu lembro que o cristianismo tinha perdido o top one. não. Não, a gente ainda tá o O islamismo, cristianismo mas teve ainda uma... é, talvez nas subdivisões, né? Que quando você coloca umas subdivisões, talvez tenha ocorrido alguma mudança. Mas nesse sentido, o Islã, o cristianismo ainda é o primeiro, o Islã ainda é o segundo. Num planeta onde a gente tem ali o islamismo, e nós temos, e no islamismo é comum o casamento de menores de idade, não é nenhuma questão assim, porque para eles não é uma questão como é pra gente. Cara, como que o Brasil, cristão, maioria cristã, tá em quarto lugar, cara? No casamento de mulheres menores de idade, não é no casamento só de menores de idade, é no casamento de mulheres menores de idade. Então, assim, em que você tem que ter autorização dos pais, você tem que ter um monte de autorizações, então é muito complicado. Isso está dentro da discussão do meu corpo, minhas regras. Está dentro da discussão de decidir o próprio corpo. Com quem que eu vou casar? O meu direito de casar com quem eu escolho e não com uma pessoa que é escolhida. Ou como você começou a colocar, a discussão sobre estética. Porque tudo bem que os homens vêm aumentando a pressão estética, a gente já fez até esse comentário, que os homens deveriam, sabe, ser o movimento que equilibra e ir contra esse movimento estético. Não, os homens estão entrando de cabeça nas cobranças estéticas também. E as mulheres, só que as mulheres já estão nessa cobrança séculos, milênios, talvez, pelo menos. Porque a gente tá ali, tem que ter o cabelo perfeito, a postura perfeita, falar ou não falar, e quando falar, falar o quê. Então, assim, é bem complicado. E meu corpo, minhas regras é isso, é todas essas decisões que você tem. Tem uma série, uma série não, é uma série? Ou é uma série ou é um filme na Netflix chamado... Esqueci o nome, que saco. Mas é uma mulher negra em que ela, por uma questão de... Ela acho que ela sofre um corte químico, ela tem que ficar careca. E aí ela passa a enfrentar todos os dramas relativos, não apenas ao fato de ser uma mulher careca, mas uma mulher negra careca. Que ali ela está somando estereótipos, né? Além de mulher, mulher negra. E aí, o filme é muito legal, porque tem um determinado momento em que ela tem uma fala em que ela fala que não tem importância você querer alisar seu cabelo, você querer deixar seu cabelo cacheado, você querer rapar, você querer ficar loira, ruiva. Não faz diferença, não é isso o problema. A questão é você saber que seu cabelo natural é bonito. E é engraçado porque eu posso te garantir, entre as minhas amigas, uns 90% acham o próprio cabelo feio. Uns 90% tem pelo menos uns 3, 4 lugares em que fariam cirurgia plástica. A maioria, eu não conheço uma que não diz que está fora do peso ideal. Ou está muito magra ou está muito gorda. A maioria acha que está gorda. Mas todo mundo, assim, está tentando chegar num tal do peso ideal que ninguém sabe qual é. Porque a gente que está do lado de fora olha e fala, mulher, você está perfeita. Mas a mulher, ela não se sente. Então, assim, a gente tem essa sensação de imperfeição o tempo todo. A sensação constante de que nosso corpo está errado em algum lugar. Ou, mais comumente, em muitos lugares. E o homem não tem isso, né? Naturalmente, não. Eu vejo não. que a gente está começando a criar, né? A necessidade do homem ter músculo, mas não pode ser musculoso demais, porque também aí já é musculoso demais, já também não é bem visto. Sim. Se você observar, tá começando, mas eu acho que vocês ainda não têm nem 1/10 do peso do que a mulher enfrenta. Não, nem querendo. Então, assim, são essas Eu não sei. as... Ai, gravar no áudio online é difícil. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, uma a cada 10 meninas de 7 anos de idade já se considera feia? Jesus, A gente está Maria falando José.
7 anos de idade. A gente está falando de meninas de 4 anos de idade. Então, assim, o negócio é tenso. Muito. Assim, o quadrinho ele pega todas essas fases, essas lutas, essas conquistas, essas dificuldades que a mulher vai ter. Então ele acaba, o que a gente pode pensar como só 150 anos de conquistas, ele abrange uma condição bem pesada e infelizmente bem difícil ainda de Sim. termos de igualdade. Uma coisa que eu acho bem legal desse livro é que ele não fica só numa visão eurocêntrica. Isso é bem legal. Ele não é só ocidental aqui. Ele vai trazer um pouco de informação, um pouco. Ele chega até ali no Oriente Médio. Ele não chega aí para a Ásia, por exemplo. Sinto falta de informações sobre luta feminista na Ásia, que eu sei que tem. E eu sinto bastante falta, mas pelo menos você já fica conhecendo um pouco mais do Oriente Médio. Ele faz uma coisa um passant aqui das Américas, mas principalmente América do Norte. Sim, Então, isso é uma coisa, ele tem um viés bastante América do Norte, Europa. Europa. E uma pinceladinha no Oriente Médio, talvez como as autoras são norueguesas, elas têm essa pinceladinha ali para o Oriente Médio, que está ali próximo da Europa e tem uma influência muito forte, né? Uhum. Mas não chegam a abordar, por exemplo, questão asiática, latino-americana, esse tipo de coisa. Dá só uma Mas é pincelada. bem legal. Alguma coisa, né? O famoso já é algo para discussões. Muito bem, Joane. Espero que você tenha gostado do presente. Amei, adorei. E em breve nós teremos mais. Vamos voltar para o seu tema apocalíptico, afinal de contas, né? Vamos. Estamos num momento apocalíptico, então vamos nos considerar nesses níveis. Nossa, esse é o momento que eu queria ter um quadrinho no viés de contágio. A gente devia ter deixado pra falar disso no The Last Man agora. É. Só que infelizmente ninguém previa essa loucura toda. Apocalipse Girl, muito, muito obrigado por essa fala distante. Como eu sempre digo, nesses momentos pandêmicos, vamos viver nossas vidas do jeito que dá. Cada dia de uma vez, cada dia é um drama diferente, moço, porque é uma notícia diferente, a gente tem tudo para poder enfrentar tudo isso. A gente vai dar certo, cara. A gente só precisa mudar alguns padrões de comportamento. Ok. Aliás, isso pode ser falta, hein? Boa. Inter. Arrumar um quadrinho. Edson. Abraço a Até a todos. próxima. Abraço.